esôfago ou no intestino, é utilizado o endoscópio. Este aparelho é constituído de fibras ópticas que levam a luz até as regiões desejadas. A luz, refletida pelas paredes internas, é imediatamente captada por outras fibras ópticas, que enviam a imagem obtida até uma lente ou um monitor de TV. O cirurgião pode, através dos controles, dirigir a extremidade do endoscópio para os tecidos visados. Depois, um raio laser é enviado através de uma outra fibra óptica até a superfície a ser tratada. O principal efeito do raio laser é aquecer as moléculas de água contidas nas células. As células ficam parecendo pequenas chaleiras. Rapidamente, as moléculas de água atingem um ponto de ebulição e se evaporam. Com o aumento da pressão no interior da célula, ela acaba estourando. A nitidez das imagens obtidas por fibra óptica e a eficácia do raio laser permitiram simplificar e mesmo substituir várias intervenções cirúrgicas antes consideradas complexas. O laser e a fibra óptica revolucionaram a medicina do século XX, mas são tecnologias caras que tratam de problemas extremamente específicos. É comum a medicina ocidental ser censurada por sua abordagem fragmentada. O paciente consulta seu oftalmologista, seu cardiologista, seu otorrinolaringologista. A homeopatia, como a acupuntura, considera o doente em sua globalidade. Não vê a doença apenas como sintomas a serem eliminados. Leva em conta o corpo e o espírito do paciente, seu passado e seu presente. Por exemplo, a gripe não é vista apenas como uma infecção. É a consequência de um conjunto de dados. O estresse, as condições do ambiente, a hereditariedade e até o estado agressivo ou depressivo do paciente devem ser levados em consideração. A homeopatia é de origem ocidental. Surgiu com Hahnemann, toxicólogo alemão do século XVIII, que se apaixonou por textos antigos. Na realidade, a homeopatia se inspira muito em Hipócrates e seus princípios fundamentais: a individualização do doente e a individualização do tratamento. O homeopata parte do princípio de que a doença não se manifesta nunca da mesma forma em dois pacientes. Assim, ele exige para cada um tratamento diferente. Por exemplo, um paciente que sofre de herpes zoster e só consegue aliviar as coceiras com compressas de água fria será tratado com ferrão de abelha. Um outro paciente que melhorou suas coceiras com compressas de água quente será tratado com anidrido arsenioso. 2 doentes, 2 tratamentos. Parece tão natural que dá a impressão de que toda boa medicina deveria fazer o mesmo. O ferrão de abelha cura erupções cutâneas. O mercúrio regulariza o funcionamento do sistema urinário. Não são simples remédios caseiros, mas uma concepção terapêutica. A homeopatia. Ela se baseia num princípio da biologia, o princípio da semelhança. A beladona, por exemplo, se absorvida por um indivíduo sadio, provoca febre, rubores nas faces e suores. Mas os mesmos sintomas aparecem tanto numa criança que toma friagem, como numa mulher vítima de insolação. De acordo com o princípio da semelhança, a beladona pode curar essas pessoas se for ministrada em doses infinitesimais. Mas, como uma substância vegetal, animal ou mineral, normalmente tóxica em doses elevadas, pode curar uma doença? Os sintomas de uma doença, como a febre, são reações normais de nosso corpo contra um organismo invasor. Na realidade, a febre indica que estamos combatendo a doença. O medicamento homeopático age no mesmo sentido que as reações do nosso corpo. Ele procura dar um pequeno impulso aos processos responsáveis pelos sintomas para torná-los mais fortes em vez de combatê-los. O medicamento homeopático não corta a febre como faz a aspirina, por exemplo, mas estimula mecanismos que ajudam o corpo a lutar contra a doença.
Mas é importante que os medicamentos homeopáticos sejam ministrados em doses muito fracas, apenas para estimular o doente. Doses fortes demais poderiam agravar a doença. As doses fracas são obtidas através da diluição. As plantas e as substâncias animais ou minerais que servem para a fabricação dos medicamentos homeopáticos são, a princípio, maceradas no álcool por alguns dias. O resultado é a chamada tintura-mãe, que depois é diluída várias vezes e agitada num aparelho chamado dinamizador. Em cada diluição, a concentração diminui 10 ou 100 vezes, o que possibilita uma série de diluições desde 1 milésimo até vários bilionésimos de bilionésimos. Assim são obtidas diluições diferentes de uma mesma substância. Todas essas operações de diluição exigem solventes bastante puros, normalmente o álcool a 70% ou a água destilada. Além disso, elas devem ser realizadas numa atmosfera controlada para evitar que partículas de poeira penetrem nas soluções. O ar ambiente contém substâncias poluentes de concentrações muito superiores à dos medicamentos homeopáticos. As substâncias poluentes poderiam se incorporar ao álcool e à água destilada, sendo solubilizadas e diluídas em substâncias homeopáticas. Nos laboratórios de fabricação de medicamentos homeopáticos, o ar é filtrado para eliminar partículas indesejáveis. Hoje existem mais de 1000 medicamentos homeopáticos obtidos a partir de diferentes níveis de diluição. Eles se apresentam em forma de gotas, que podem ser misturadas com água, ou em forma de glóbulos ou grânulos impregnados da solução homeopática. Normalmente, quanto mais o paciente for sensível à doença e quanto mais fortes forem os sintomas, mais diluído será o medicamento. Em homeopatia, a posologia é, a princípio, determinada pelo grau de diluição. E, como é diluído, o medicamento homeopático não é tóxico, ao contrário dos medicamentos convencionais. Mas o tratamento homeopático tem seus limites. Ele é eficaz e estimula uma reação apenas se o paciente estiver forte o bastante para reagir. Em outras palavras, é preciso que a enfermidade seja benigna e que possa ser combatida pelo doente. Evidentemente, o medicamento homeopático não é eficaz contra as lesões irreversíveis. Mas a homeopatia está longe de obter a unanimidade entre médicos e cientistas. Um dos principais argumentos de seus opositores está relacionado às altas diluições. Diluída bilhões e bilhões de vezes, a solução homeopática pode ficar sem uma única molécula da substância ativa. Assim, como o remédio pode agir? Apesar da polêmica, os ocidentais, entre eles quase 1/3 dos franceses, confiam cada vez mais na homeopatia. Nosso corpo não esquece nada. Cada tensão, cada sofrimento, cada conflito, tudo está registrado em alguma parte. Basta saber interpretar. Quando uma pessoa vai ao médico antes mesmo de ser tratada, ela sente a necessidade de ser vista, ouvida e tocada. Corpo e espírito, energia matéria, alta tecnologia, medicina natural. É realmente necessário escolher? ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Hoje, no Metrópolis, entrevista com o ator Otton Bastos, que fala da peça Meus Prezados Canalhas, 21h30. Assista agora Repórter Eco.